Então, em primeiro lugar, assim, tem que ter um croquis, né, um layout da parte física dessa planta, né, com as máquinas, né, os atuadores, né, os sensores, né, a posição deles nessa linha de produção dessa FMS, né, seria isso. A segunda parte que eu vejo já é a parte eletroeletrônica, né? Então, chega a energia elétrica, né? E chega também, não sei se vocês vão precisar de ar comprimido, né, nessa planta. Então, as energias que chegam e como elas são distribuídas para os equipamentos, para os atuadores, para os sensores, né? Nessa sequência. Depois vem a parte de lógica, né? Como é que é a lógica de funcionamento da planta de vocês? O que é a prioridade? Vai ter um CLP mestre? Não vai ter? Como é que vai se comunicar as saídas de cada equipamento, né? E por terceiro, que seria a parte de programação, né? Como é que é feita como é que está encadeada essa programação estruturada de toda a célula de vocês, toda a FMS, né? Então, nesse sentido. Não sei o que os colegas acham aí. A programação que o senhor se refere seria a parte do Robô Studio? Ou alguma outra programação? Vocês vão ter várias programações aí, né? Vocês vão ter a programação de usinagem, a programação, usinagem referente a torneamento e fresagem. Vocês vão ter a parte de programação de manipulação com robô aí, né? Mas vocês vão ter um programa geral aí, né? Que vai dar prioridade ao que vai ser feito, né? Vocês vão ter um CLP aí que vai gerenciar tudo isso aí, imagino eu, né? Um CLP que vai gerenciar toda essa FMS, sim, né? Que vai dar toda a lógica de funcionamento dessa célula. O que é feito, qual é as prioridades, o que você faz em primeiro, o que você faz em segundo, tudo com aquela visão de ter o máximo de produtividade da FMS de vocês. sim. Ok? Esse programa do CLP, tá, pessoal, ele se vocês pensarem em um fluxograma, e aí é essencial que vocês comecem por aí, tá, para organizar a ideia de vocês, e até para vocês entregarem para a gente e ter isso como documentação, o fluxograma do sistema de vocês. Então, se vocês pensarem nesse fluxograma, ele vai ter o que até o Nelson costuma chamar, é o chapéu, né? É o que vai comandar tudo, é o que vai, né, ter depois as suas ramificações. Então, esse fluxograma principal, que é o que comanda a linha, ele vai estar no CLP. Então, ele vai chamar dentro dele algumas rotinas específicas e vai comandar outros programas que vão estar rodando no robô e nas máquinas CNCs. Então, a partir desse fluxograma principal, desse tronco, né, a gente vai ter chamadas, né, via, certamente, com o robô vão ser entradas e saídas digitais, e com a CNC também pode ser isso, ou o próprio protocolo de comunicação. Ele vai, então, interagir com esses outros programas, que são outros fluxogramas que vocês também vão desenhar, então, né, que aí são as rotinas que vão acontecer dentro do robô e dentro da parte das máquinas CNCs. Então, o importante nesse momento agora é que vocês estabeleçam de forma simplificada esse tronco, essa rotina, né? Ou seja, né, como é que a peça vai caminhar aí pelo sistema, não precisa ser algo detalhado ainda. E aí, como a gente previu aqui a primeira entrega como sendo a do braço robótico, vocês vão focar bastante na programação, né, nesse fluxograma da movimentação do braço robótico. E aí, ali vocês vão detalhar em que momento que o braço vai esperar um comando do CLP, em que momento que esse braço vai avisar o CLP de alguma coisa, e aí isso vai estar lá no programa do Robô Studio, e vocês conseguem simular lá no Robô Studio as entradas e saídas, né? Vocês conseguem, a partir de uma interface lá do Robô Studio mesmo, clicar na entrada e né, simular que está havendo essa comunicação com o CLP e validar essa parte. Então, nesse momento, vocês vão validar esse pequeno pedaço aí do geral. Depois vocês vão para a parte de CNC e, por fim, vocês vão detalhar, né, toda essa comunicação e fazer tudo funcionar
né, de acordo. Então, por enquanto, né, não detalhar, mas sim ter uma noção geral do que vai acontecer na planta de vocês e focar nesse momento na programação do robô. Ok. Certo. Só reforçando, né, o que o professor Greg falou, essa parte de diagramas, né, e fluxogramas é muito importante, porque permite dar uma visão geral, né, do que está se fazendo. Então, os diagramas elétricos de potência, os de sinais, né, todos os equipamentos envolvidos, né, e esses sinais indo de um para o outro, qual o sinal que sai de um equipamento e vai para o outro, quais são os sinais que vai do CLP mestre para os equipamentos, isso aí tem que ter esse diagrama fundamental. E em termos de programação, né, o interessante aqui para nós, como vocês aprenderam também nas cadeiras de programação, é o fluxograma. É onde está toda a lógica, né, de funcionamento, todo o raciocínio, né, e é ali que a gente vai poder ajudar vocês. Né, olhando o fluxograma, a gente vai, já você sabe o que vai acontecer na planta. Né. Independente da linguagem que vai se programar lá, né, o fluxograma ele é universal, ele independe da linguagem. Então, é ali que a gente vai saber de fato, se vocês estão entendendo, se vocês estão fazendo certo o projeto, ok? Ok. Então, tá. E, bom, nesse momento, então, além da programação detalhada do robô e o fluxograma detalhado do robô, também esse diagrama elétrico de potência e sinais do robô, que aí inclui, claro, as interfaces desse robô, mas por enquanto as interfaces, ou seja, com quem ele se comunica, né, ainda pode estar um pouco caixa preta, tá? Mas a parte do robô tem que estar bem detalhada, ou seja, que tipo de proteção esse robô precisa para ser ligado na rede elétrica, né? Então é bom que vocês estudem isso. Não adianta só botar ali, será que é só um disjuntor? Né? Como é que funciona isso? Então, entregar um documento que vocês como engenheiros, né, podem entregar para o executor da planta ir lá e ele vai montar, né, a planta de acordo com o que vocês especificaram nesse documento. Ele tem que estar completo a esse nível, entende? Isso. Eu me lembro ainda quando eu fazia essas cadeiras de engenharia de projeto, assim, ainda no final tinha que fazer a lista de componentes, tudo. No final corria uma lista ainda de tudo que ia no projeto, né? Porque normalmente quem compra não é você, não é o engenheiro, né? Ele ainda tem que enviar isso para o setor de compra da empresa, né? Então esse trabalho ele é muito importante. E a especificação ela é importantíssima, porque o pessoal de compras não faz ideia do que está ali, né? Ele vai obedecer, né, preto no branco que está escrito ali. Certo. Né? Uma dúvida aqui. Quando eu me refiro a diagrama elétrico de comando, ele seria mesma forma diagrama elétrico de sinais, correto? Isso. É parecido com aquele que vocês têm ali na disciplina do Valdir, quando vocês fazem a parte eletropneumática, né? Tá. Aquele diagrama. Só que agora a gente está falando de... O professor passou... Desculpa interromper. O professor Cláudio passou em Max NC, eu acho. A gente viu alguns diagramas lá, feitos para o equipamento em si, né? E a gente tinha uma divisão lá, né? Primeiro a gente tinha a parte do diagrama de potência, que seria a alimentação da máquina. Depois o diagrama de sinais, ou o diagrama de comandos, né? Que são essas informações aí, elétricas de baixa potência, né? E das máquinas CNCs em particular, o diagrama lá de intertravamento, né? Então, nesse caso aqui, né, a gente está falando do diagrama que concilia ali as entradas e saídas do robô para a gente saber onde é que vão essas ligações. Isso que o senhor Cláudio falou é bem interessante, né? Que a parte de travamento seria toda a parte de proteção, né? Então, vamos supor, o que acontece se um dos eixos de alguma das máquinas falha, né? Apresenta uma falha na própria máquina e a máquina para de funcionar. Então, tem que ter um sistema de proteção. Por exemplo, você não pode carregar uma máquina que a máquina esteja inoperante, esteja com falha. Então, tem que ter uma lógica, né, de proteção, uma lógica de intertravamento de toda a FMS de vocês. Então, um sistema de proteção para toda a FMS.
Isso aí é elétrico. Por exemplo, robôs, os robôs têm a parada de emergência, mas eles têm a parada de emergência in e parada de emergência out. Ele tem entradas e saídas de parada de emergência. Então, se tu quiser botar uma cerca, uma barreira, e fazer com que alguém passar naquela barreira, né, um objeto que ultrapassa aquela barreira, o robô trave, como se alguém tivesse apertado a parada de emergência, e isso existe sinal para isso. É a parada de emergência in do robô. Ou, por exemplo, se o robô, por algum problema, ele parou, ele pode, através de uma parada de emergência out do robô, desativar uma máquina, por exemplo, uma máquina de solda. Está soldando, o robô parou, tem que parar a máquina de solda. Então, uma parada de emergência out inibe uma outra máquina. Então, isso aí vocês podem usar, que seria um intertravamento de toda a FMS de vocês. Ok? Vocês entenderam, o Douglas, o Vitor? Sim, sim. Sim. Uma dúvida que eu fiquei depois do fluxograma, a gente vai ter mais ou menos, e do diagrama, né? Quantas entradas e saídas? Vocês querem que a gente especifique bem na escolha do CLP, o modelo, ou não precisa ir muito a fundo em pesquisa de mercado, essas coisas? A parte do CLP, Douglas, o mais importante é que vocês vão ter que especificar, tá? Modelo e fabricante, mas de acordo com as necessidades técnicas de vocês. Acredito que, né, pesquisa de preço, as coisas vão ser muito complicado. Então, vocês têm que buscar aquele CLP que vai atender as características técnicas necessárias, números de entrada e saída, e basicamente é isso, né? Só que nesse momento, vocês têm que entender bem como funcionam as entradas e saídas do robô, como o Nelson falou ali, entender quais tipos de entrada e saída ele apresenta e como que esse robô vai poder ser conectado com as outras máquinas. E aí depois vocês vão lá e vão, a partir do robô, a partir das CNCs, a gente então precisa de quantas entradas e saídas no CLP. Então o CLP vocês vão escolher lá por último. Ok. Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Que aí eu vou parar de gravar e disponibilizar isso aqui para vocês, para todo mundo poder ter acesso. Acredito que não. Acho que das anotações que eu fiz aqui eu já tirei minhas dúvidas. Vocês já têm o software que vocês vão usar para fazer o diagrama? O diagrama elétrico, tu tá Isso. referindo? Acho que seria aquele Mach 3 que o professor tinha comentado, tinha passado no Cláudio. Não, o Mach 3 é para comando CNC. A gente tinha visto lá. Deixa eu ver, a gente viu. Eu troquei as bolas, então. Eu tenho Design Sparks. Isso, esse Design Sparks eu queria sugerir, que é o que eu... Que a gente viu no semestre. O pessoal até usou no semestre passado, tá? A gente tem o C Electrical. E também o CAD Simo. Também é na linha do Design Sparks, também é um software gratuito. Tá. O Design Sparks ele é gratuito e é só procurar no Google mesmo? Isso, ele é gratuito, tá? Dá para baixar para instalar. No caso, ele vai ter uma limitação, que ele só vai deixar adicionar, acho que 3 ou 4 folhas no projeto, né? Mas se forem dispositivos separados, né, dá para botar, por exemplo, o diagrama do robô em um projeto, o diagrama do CLP em outro projeto, né, se a gente tiver limitação de espaço aí nos diagramas, tá? A única coisa é que quando a gente trabalha num projeto só, ele linka, né, os labels, eu acho, né, Cláudio? Isso não vai acontecer nesse caso, mas como também não é tão grande, vocês vão fazer na mão mesmo. Um outro conselho que eu passo para os alunos aí é sempre no documento ou no começo do projeto, é vocês começar do sistema macro para o micro, certo? Então tem a visão do sistema num croquis, tem uma visão em diagramas de blocos da parte de potência, uma visão em termos de sinais, né, uma visão do software em fluxograma e depois ir detalhando. Tá? Então, nesse sentido, começar Isso. o específico. Tá, ok. É que nem o Gregory falou, a gente começar com o tronco ali, o fluxograma do sistema todo,
E aí depois entrando para as ramificações. Isso, e depois aí acabam tendo detalhes, né? Não sei como é que tá, cada equipe vai trabalhar com um tipo de controle, às vezes, de qualidade diferente, né? Com algum tipo de controle de entrada e saída de material também diferente. Isso vai depois se encaixando, os detalhes acabam sendo desenvolvidos depois, mas já prevê, né? Em algum momento, se vai ter controle de qualidade, já tem que estar nesse tronco, né? Em que momento isso vai acontecer, por exemplo.